Se a vida está ruim, acalme, põe a cabecinha no lugar e não faça o que eu vou fazer. Confia no Pai Celestial que amanhã as coisas vão se acertar. Mas o que eu vou fazer agora, eu sei que de repente você vai discordar de mim. Você vai deixar o meu dia ainda mais difícil, mas eu preciso contar para você porque é para isso que nós temos esse canal aqui, para você concordar, discordar de mim, para que juntos nós podemos entender como é a vida que a gente vê de diferente perspectiva ou diferentes visões. Mas, comadre, uma coisa que me chamou muito a atenção nessa minha última viagem agora nos Estados Unidos, já vem me chamando a atenção faz anos e anos, desde a primeira vez que eu botei meus pés nos Estados Unidos, que eu comecei a comparar com os imigrantes que eu conheço na Europa. São bem diferentes. Nós somos todos brasileiros, mas tem algumas coisas que são completamente diferentes e que nós precisamos sim debater. Agora, antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de chamar a sua atenção, você concordando ou discordando de mim, que seria interessante você curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, porque quanto mais você compartilha, mais pessoas vêm aqui para discordar ou concordar comigo. Mas agora segue o meu raciocínio, que o assunto é sério. A primeira coisa que me chama a atenção nos imigrantes brasileiros que estão nos Estados Unidos, com todos que eu pesquisei, que eu conversei, lembra, essa é minha visão. Se a sua visão for ao contrário, deixa nos comentários que isso vai ser interessante a gente poder debater, tá? Mas todos os que eu observei lá, eles estão enraizados no país de uma tal forma, comadre, que eles não querem voltar para o Brasil. Porque a maioria das pessoas que eu conversava na Europa, isso há até uns 5 anos atrás, todos eles falaram, só vim aqui pegar um dinheirinho, eu vou juntar uma coisinha aqui, vou colocar no banco e depois vou acabar voltando pro Brasil. Mas o que eu conversei lá nos Estados Unidos, eles não querem voltar não, eles estão muito enraizados, por mais que eles amam o nosso Brasil, porque é impossível a gente não amar a nossa pátria amada, isso é muito importante a gente amar. Esses barulhos que estão acontecendo é porque vai acontecer uma tempestade agora, então você vai escutar os ventos conversando com a gente, mas não desconcentra, foca no que a gente vai falar. E esses brasileiros estão enraizados de uma tal forma lá, de uma tal forma, que eles não conseguem ver a vida no Brasil. Mesmo os que estão vivendo ilegalmente, eles querem fazer de tudo certo para não voltar, ou ser deportado, ou enfim, não querem que nada aconteça, eles querem continuar a vida nos Estados Unidos. Agora, a outra coisa que me chamou a atenção de todos, sem tirar brasileiros que eu conversei, não, tem acho que umas 2 ou 3 que eu conversei que agiram diferente, que é o seguinte, a maioria, vamos colocar assim então, 98% dos brasileiros que eu conversei, eles estão casados com brasileiros, ou os que não estão casados com brasileiros não querem se envolver com os americanos. Eles querem manter a sua cultura, querem manter dentro de casa uma conversação portuguesa, querem poder, a nossa língua portuguesa, né? Querem debater sobre esses assuntos dentro de casa, os assuntos polêmicos, por exemplo, agora está acontecendo a nossa política, que eu acho que é uma das políticas mais importantes de todos os tempos que nós tivemos, que nós podemos votar pelo presidente, então eu acho que essa agora é a mais importante. E esses brasileiros em questão, tanto os homens como as mulheres, eles não querem misturar, eles querem casar com brasileiros, querem manter a sua religião da mesma forma. E eu acho diferente, principalmente aqui na Islândia. Todas as islandesas que eu conheço, ou brasileiras que eu ouvi falar, que eu conheço, que eu já conversei, elas estão envolvidas com os islandeses, elas não querem envolver com os brasileiros. Isso também a minha experiência de pesquisa e vivência em outros países. A maioria dos brasileiros preferem casar
com os europeus, no caso do país da sua origem, por vários motivos. Uma que não quer se envolver com brasileiro, falam até assim, eu saí do Brasil, não estou aqui, não quero envolver com brasileiro. Outras por causa de documentação, porque sem a documentação na Europa as coisas ficam mais difíceis. Parece que nos Estados Unidos é mais flexível essa questão, porque muitos brasileiros, eles falam sim sobre que eles estão ilegal lá, mas eles dirigem, eles têm uma vida completamente normal. Eles vivem com menos medo do que vivem na Inglaterra, porque até pouco tempo, eu tô falando de uma experiência minha, que esse assunto vai dar polêmica agora. Os brasileiros dos Estados Unidos são mais relaxados em questão de deportação, porque eles sabem que só cumprir a lei eles vão viver, eles vão conseguir ficar no país direitinho. Claro que alguns podem dar um azar, mas se fazer as coisas tudo direitinho não vai dar não. Agora, os que moram, principalmente em Londres, os brasileiros que não têm documentação, eles morrem de medo de um outro brasileiro saber que ele não tem documento. Olha, eu tô falando da minha experiência, mas a maioria dos brasileiros que eu converso, inclusive, antes de gravar esse vídeo, eu estava conversando com uma menina que é ilegal lá em Londres, e ela tava falando pra mim, Joana, meu maior medo são os brasileiros, porque se algum deles tiver a certeza que eu estou ilegal aqui, e olha que ela está há mais de 15 anos, parece, lá em Londres, e um comentar alguma coisa com o outro, ou se eu desagradar alguém, com certeza eles vão ligar para a imigração, vão querer me prejudicar a minha vida aqui em Londres. Então eu preciso ficar pianinha até eu conseguir, parece que por tempo de casa ela consegue ter a documentação. Então esse medo que os brasileiros de Londres têm, lá na América ele não tem não, eu achei interessante. Só que em Londres, elas pelo menos a maioria tá em Londres, que eu tô comparando as duas, onde que eu conheço bem, muitos brasileiros casam com brasileiros, preferem ter essa vida com brasileiros também, mas a maioria delas querem encontrar alguém nativo, porque acham que vai ser mais fácil a vida, ou algum europeu ali. Tá? Nos Estados Unidos, olha, eu não vi nenhuma pessoa que eu conversei. Eu tô falando de solteiro que estava em busca de um parceiro que quer encontrar um americano. Todos esses parceiros que eles estavam lá, todas as pessoas que estavam lá, eles querem sim casar com uma brasileira ou um brasileiro. Eles não querem misturar não. Em Londres, a maioria que eu conversei, eles preferem se misturar. O que você achou? Você acha que eu tô falando demais? E no seu país que você mora, como que são os brasileiros aí? Os brasileiros vivem mais tensos que são ilegais, com medo de alguém ligar para a imigração e deportar? Ou não? Ou é igual lá nos Estados Unidos? Porque eu vi pessoas, eu conheci, eu conversei com muitas pessoas, tá? Que estava ilegal, todos vivem completamente tranquilos, não tem esse medo não, tá? Dei até uma suada que esse assunto é polêmico, dá até complicação. Uma outra coisa que eu fui visitar, que eu não compartilhei muito aqui, que foi no Sea World, que eu eu fui convidada pela Cristina e nós fomos, e lá eu vi os animais lá, eu voltei meio pensativa pra casa. Será que eu compartilho ou não compartilho o vlog que eu gravei lá? Que é das baleias pulando, não sei, eu me senti um pouco meia complicada. Mas uma coisa que eu via que aqui na Europa a gente parece que tem mais forte do que nos Estados Unidos, é que todas as pessoas que estão no país de origem, eles procuram falar a língua. Pelo menos aqui na Islândia, a maioria dos brasileiros, eles procuram estudar, falar a língua. Em Londres, onde eu conheci, querem falar a língua. Sabe que se não falar a língua vai ser mais difícil, então eles procuram. Lá principalmente em Orlando, deve ser porque Orlando, a comunidade brasileira é tão grande, em Nova York também, eles conseguem viver muito bem sem falar o inglês, por exemplo. Muitos brasileiros, eles passam o dia todo falando português, trabalham em supermercados portugueses, trabalham em vários estabelecimentos brasileiros, onde as pessoas que frequentam lá, a maioria são brasileiros ou português, né? Tem até um supermercado lá português, onde todo mundo fala português. Inclusive, aí você não sabe, nós que somos turistas, no caso, você não sabe se vai falar português ou inglês, aí você chega falando
inglês que a pessoa não te entende, fala, espera que eu vou chamar uma outra pessoa, ela faz meio assim, aí eu virei pra ela e falei assim, você é brasileira? Ah, eu sou. Falei, então vamos falar em português. Aí ela voltou, e aí com essas pessoas que fizeram isso comigo, eu conversei, acho que foram umas 5 ou 6 pessoas, em estabelecimentos diferentes, elas falaram que estão há 6 anos lá e ainda não falam inglês por causa disso, porque elas conseguem trabalhar todas em estabelecimentos brasileiros e estão bem, estão felizes. E isso de todos os brasileiros que eu vi, a maioria, vamos colocar assim, acho que tinha uns 4, 2 ou 3 que não tinha carro. Lá em Orlando, por exemplo, todos eles têm carro. Em Londres, os brasileiros, a maioria, consegue viver sem carro, porque são diferentes situações. Em Londres tem muito metrô, o transporte público é bem diferente do que é em Orlando, por exemplo. Eu acho que Londres tem mais opções. Agora, uma coisa eu tenho que concordar, que os dois imigrantes, tanto na Europa como em Londres, como na Europa, como na América, é que o da América, ele é mais enraizado no país. Ele ama mais a pátria do que a Europa. Porque os que eu tenho visto, pelo menos na Islândia, ou alguns outros países, parece que eles não amam tanto essa pátria que ele está imigrando. Parece que está faltando um patriotismo maior. Porque, olha, eu sou casada com islandês e eu acredito que o grande segredo do nosso casamento é que eu aprendi a amar a cultura do meu marido, eu aprendi a respeitar a cultura, até o tubarão podre, aprendi a ter assim grande respeito e amor por esse país. E o meu marido, ele tem grande respeito e amor pelo Brasil. E tanto o meu marido como eu, a gente se misturou até na nossa alimentação. Então a gente não tem problema muito com alimentação, tanto quanto meu marido, quando vai falar de comida, ele fala de comida brasileira. Ai, qual comida que você gosta? Brasileira. Por exemplo, a gente chega em qualquer país onde tem muita churrascaria, nos 2 primeiros dias eu tenho que ir na churrascaria porque ele só quer comer churrasco. Então, comadre, eu acredito que essa que é a minha visão, sabe? Não importa para onde que você vai emigrar, mas o importante é que você ame e respeita essa terra que você está pisando. Porque mesmo se a sua intenção é voltar ou não voltar para o Brasil, era estabelecer residência no local, respeita e ame essa terra como a gente ama a nossa terra. E eu acredito que quanto mais nós amarmos o nosso país e amarmos a terra que nós estamos pisando, o país que a gente está pisando, eu acho que esse é o grande segredo para você ser um imigrante com sucesso. E do mais, eu sempre falo, lute por seu sonho. Se você acha que igual eu, desde criança eu sempre sonhei que eu iria me migrar, que eu ia viver em outro país, faça, mas saia de casa consciente. Não é fácil, não vai ser fácil, mas saia decidida. Eu vou amar e respeitar esse país que eu vou morar, mesmo não entendendo. Porque esse é o segredo do meu sucesso, da minha imigração. Foi que sempre eu amei e respeitei. Como eu comecei o vídeo falando pra você, você tá totalmente livre para discordar de mim. Agora, se mudou essa história de... Me conta aqui, eu não vou nem falar não. Porque se caso eu ver muita discordância de mim, eu gravo outro vídeo e volto aqui e conto pra você. Porque nesse canal aqui é vídeo todos os dias, de segunda a segunda, feito com muito amor e carinho pra você. Um beijo grande e eu volto amanhã, tá? Tchau, até amanhã, comadre. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando.